Aleluia, muito boa tarde, queridos. Temos lugares aqui na frente, tá? Os irmãos que estiverem aí sentados num banco podem permanecer, não tem problema, mas aqui, temos aqui, ó, aqui perto, temos aqui ainda um. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, queria compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra que voltou a queimar no meu coração de uma época para cá, e tem muito a ver com toda essa situação que a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul, toda essa enchente, toda essa inundação que nós estamos vemos a atuação tão linda dos voluntários na ajuda ali dos desabrigados, acompanhamos, né, a atuação tão admirável da igreja do Senhor, que está ali naquele estado, uma atuação presente, a igreja se engajando em toda aquela mobilização, não ficando à parte, não ficando isolada, participando ativamente de todos esses resgates que temos visto, levando aquilo que os governantes e a sociedade civil organizada podem levar como água, como comida, como abrigo, como roupa, mas a igreja está levando algo que só a igreja pode levar, que governo nenhum tem poder de levar, que organização civil nenhuma pode levar, que é a vida de Cristo. E assim, ficando muito impactado com isso, ingrediente que é ímpar, que é exclusivo da vida da igreja, que é a vida de Cristo. Então, queria compartilhar uma palavra que Deus tem queimado no meu coração nesse sentido, tá? Primeiro é uma palavra, algumas observações iniciais, tá? É uma palavra para mim, tá? Eu estou crescendo nisso, não posso dizer que eu faço exatamente isso, mas eu sou discípulo. Eu amo a Jesus, eu sou aprendiz, estamos aqui juntos para aprender. É importante que você pense em você, nessa palavra. Não fique pensando em ninguém, não fique imaginando ninguém. Eita, será que está sendo gravada essa palavra? Eita, eu vou pedir para fulaninho que não veio hoje ouvir essa palavra. Não, você vai esquecer, tá? A, B, você vai pensar em você, se colocar como agente que recebe essa palavra, como terra que recebe essa semente. Porque se eu fico pensando no outro, eu acabo diluindo e perdendo aquilo que Deus quer falar comigo. Porque eu fico me lembrando de alguém, no nome do Senhor Jesus, tu vai focar na tua vida, tá? Volto a dizer, mais uma vez, não é uma palavra para nos acusar, porque a palavra fala em João 15:1, que aquele ramo que dá fruto, a palavra fala que Deus o quê? Limpa, para que dê mais fruto. Ele poda aquele que está dando fruto. Então, é uma palavra para que nós que estamos dando fruto, nós possamos dar mais frutos. Amém? Aleluia? Mais frutos. Eu não sei se você já se deu conta, talvez você já tenha se dado conta, mas eu e você, nós estamos envolvidos numa jornada tremenda, irmãos, uma jornada inusitada, que é sermos transformados à imagem de Jesus. Eu e você, homens com tantas debilidades, com tantas dificuldades, somos desafiados a sermos transformados à imagem de Jesus. Eu e você, nós passamos pela porta do reino de Deus, e agora, como novas criaturas que somos, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos enveredar nessa jornada. Antes de passar pelo reino de Deus, pela porta do reino, é impossível. Quem não conhece o Senhor, quem não tem uma experiência profunda com o Senhor, nunca vai conseguir ser a semelhança de Cristo. Mas eu e você, que estamos aqui, pela graça e pela misericórdia do Senhor, passamos pela porta do reino de Deus. E com a ajuda do Espírito Santo, temos sido desafiados a cada dia a sermos transformados à imagem de Jesus. Irmãos, com todo respeito, isso é uma viagem ou não é uma viagem? Usando uma linguagem um pouco mais jovial. Irmãos, isso é uma loucura, irmãos.
eu e você sermos transformados à imagem de Jesus. É uma jornada que o Senhor nos coloca para caminhar. Queria ler alguns textos só para lembrar. Nós já sabemos, mas porque nós sabemos, é tão bom a gente lembrar. Romanos 8, 29. Filipe vai colocando aqui, eu já vou lendo. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também os predestinou. Ou seja, ele também escolheu um destino de antemão, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse que fala, somos nós, fomos escolhidos de antemão, aqui usa a palavra predestinados, para sermos a imagem de Jesus. Efésios 4:13, texto muito conhecido, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, do estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse todos que está aí, inclui você e eu. Esse todos inclui você e eu. Eu e você chegarmos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Um outro texto, 2 Coríntios 3:18, fala, e todos nós, mais uma vez todos, esse todos inclui eu e você, todos nós, com o rosto descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Irmãos, eu e você somos desafiados a entrar nessa jornada, de sermos transformados à imagem do Senhor Jesus. Agora, para nós sermos transformados à imagem do Senhor, eu e você sermos transformados à imagem do Senhor, eu preciso aprender, nós precisamos aprender a agir como Jesus agia, a reagir como Jesus reagia, a pensar como Jesus pensava, a falar como Jesus falava, a olhar, a escolher, a decidir da maneira como Jesus decidia. Isso significa ser transformado à imagem do Senhor. Tem um movimento muito interessante, alguns irmãos já conhecem, chamado, encabeçado aí pelo Douglas Gonçalves, que é chamado Jesus Cop, que muitos de nós conhecemos, né? Jesus Cop, eu acho esse nome tremendo, irmãos. São cópias de Jesus. E é exatamente isso o nosso chamado. Para sermos aqui na terra uma cópia do Senhor. Irmãos, isso é um desafio, não é? Eu fico olhando e digo, como é que Deus teve essa ideia? Sinceramente, eu não teria essa ideia. Claro que eu não sou Deus, Ele é Deus. Como é que eu, ser igual a Jesus? Não é algo que me deixa... Como é que Deus teve essa ideia? Mas tudo que Deus pensa e faz é perfeito. Amém? Aleluia? Cópias de Jesus. Eu e você. Irmãos, e para a gente ser uma cópia do Senhor, para sermos transformados à imagem do Senhor, nós precisamos nos concentrar na vida de Jesus e aprender a guardar as coisas que Ele mandou. Essa foi a palavra lá em Mateus 28, que nós tanto conhecemos. Indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar. Então, todos nós que estamos aqui, sem exceção, todos nós estamos aprendendo a guardar as coisas que Jesus ordenou. Mesmo que você esteja cuidando de alguém, você está ensinando essa pessoa a guardar, mas você também está aprendendo a guardar aquilo que Jesus ordenou. Todos nós somos aprendizes, todos nós somos alunos para sermos transformados à imagem do Senhor. Queridos, e aquilo que Jesus quer que nós aprendamos, aquilo que é a vontade de Deus, está revelado na palavra do Senhor. A palavra é o manual completo e perfeito que revela a vontade de Deus para mim e para você. A palavra do Senhor e o Espírito Santo têm a capacidade de nos transformar
a imagem de Jesus. A palavra e o Espírito, eles têm a capacidade de transformar homens e mulheres como nós, a imagem do Senhor Jesus. Amém? Estamos juntos? Hoje tem 4 ali na porta. Ainda tem um mirim ali para qualquer coisa. Brincadeira, queridos. Estão com as crianças. Estamos juntos? Podemos caminhar mais? Aleluia? Vamos lá. Irmãos, a Bíblia, a palavra do Senhor, traz algumas passagens que falam de práticas e condutas que não agradam a Deus, que não se assemelham a condutas praticadas pelo Senhor e que, por isso, não podem ser praticadas por nós. Nós queremos ser iguais a Jesus, queremos ser cópias do Senhor, fomos chamados para isso. A palavra fala de práticas e condutas que Jesus não fazia. E que porque Jesus não fazia e porque nós queremos ser iguais a Ele, nós também não podemos fazer. Então, um exemplo agora. São palavras claras, muito concretas. É o que nós temos chamado aqui da didaquê do reino. A gente já falou muito isso. Didaquê do reino. É um ensino do reino. Então, algumas coisas, só para a gente entender. A palavra fala, não matarás. Eu não posso matar porque é crime, claro, sim. Mas Jesus não matou. Jesus não matou ninguém. Eu preciso seguir o exemplo de Jesus e não matar. A palavra fala que eu não devo cobiçar nada do próximo. Jesus nunca cobiçou nada de ninguém. Eu quero ser igual a Jesus, eu não posso cobiçar nada de ninguém. A palavra fala que eu não devo roubar. Eu não devo pegar aquilo que não é meu. Jesus nunca roubou nada de ninguém. Então eu também não posso roubar. A palavra fala que eu não devo mentir quando converso com ninguém. Jesus nunca mentiu. Então eu também não minto. Então, irmãos, são palavras diretas, objetivas, claras, que revelam a vontade do Senhor, que se assemelham a práticas que Jesus não cometeu. Por isso, eu e você também não podemos fazer. Amém? Estamos juntos? Podemos progredir mais um pouquinho? Vamos lá. Irmãos, algumas vezes a palavra fala de práticas que nós não devemos fazer e imediatamente fala de práticas que são opostas àquelas que nós não devemos fazer e que Deus requer que nós façamos. Paulo, eu não entendi nada que tu falou. Tu falasse aí, eu fiquei ouvindo aqui, deu um zoom na minha cabeça. Eu vou dar um exemplo para você. Alguns exemplos. Vamos lá. A Bíblia fala assim, ó, Efésios 4, 22 e 24. Veja o que a palavra fala, em Efésios 4, 22 e 24. Diz assim, ó, quanto à maneira antiga de viver, que vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. Versículo 23. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Então, o texto fala que eu devo deixar a velha natureza, ok? Tem algumas expressões que falam despojar do velho homem, mas eu me despojo, me deixo a velha natureza e eu preciso, no sentido oposto, me revestir do novo homem, me revestir da nova natureza. Então a Bíblia fala de algo que eu devo deixar e imediatamente fala de algo que eu preciso fazer. Amém? Outro exemplo, Efésios 4, 28, um pouquinho mais na frente, diz assim, aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então, antes eu roubava. Jesus roubava? Hã? Não, Jesus não roubava. Então, antes eu roubava. Um exemplo. A palavra, quando eu entrego minha vida para o Senhor, passo pelo batismo, sou cheio do Espírito Santo, a palavra fala que eu devo deixar essa prática do roubo, e eu preciso agora, de vez de roubar, eu preciso trabalhar
para que eu possa repartir com o outro. Então, antes eu subtraía de alguém, agora eu vou somar, eu vou entregar para alguém. Então, é muito comum nós encontrarmos isso na palavra. Práticas que nós devemos deixar de fazer. Imediatamente a palavra fala de uma prática que eu devo fazer. Outro exemplo. Efésios 4, 29. Diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Algumas expressões falam palavra torpe. Então, a Bíblia fala que na minha boca não pode sair palavra suja. Ok? Mas eu fico mudo, é? Não, palavra suja da minha boca não sai, não. Mas a Bíblia fala qual é o comportamento oposto que eu tenho que adotar. Mas, unicamente, uma palavra que transmita graça. Graça. Irmãos, isso é o didaquê do reino. Do didaquê do reino. Isso vai nos assemelhando à vida de Cristo. Amém? Aleluia? Então, queridos, quantas práticas que o Senhor fala ao nosso coração. Hoje o Espírito Santo trouxe para nós a necessidade de rompermos com práticas que não são compatíveis, condutas que não são compatíveis com a vida de Cristo. Que aquele que quer ser uma cópia de Jesus não pode ter, porque Jesus não tinha. Aleluia? O Senhor falou aqui muito forte ao nosso coração sobre isso. Entretanto, mas, cadê Raquel? Está aí? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, nossa professora de português, está certo, Raquelzinha? Olha, já deu um oi ali. Entretanto, irmãos, a jornada de sermos transformados à imagem de Jesus não se resume apenas em se abster, em deixar condutas que não devem ser praticadas. Sem dúvida, isso é algo que precisa ter. Uma vida que se assemelha a Jesus não pode fazer aquilo que Jesus não fazia. Mas não se resume a isso. Não, o didaquê do reino não é apenas deixar de fazer coisas que Jesus não fazia. Algumas vezes o didaquê do reino, o ensino do reino, se apresenta para nós onde eu preciso fazer algo que Jesus fazia. Eu não apenas deixo de fazer algo que Jesus não fazia. Eu faço aquilo que Jesus fazia. Muitas vezes Deus requer de nós, irmãos, não é que eu deixe de fazer algo. E quando Ele requer para eu deixar de ter uma prática que não está em linha com a vontade dEle, eu devo fazer. Mas muitas vezes não é isso que Deus quer. Deus quer, chama a minha atenção e a tua atenção para que eu faça aquilo que Jesus fazia. Quem estuda direito aí, o advogado, cadê? João Lucas está aí? Mazuca está aqui também. Tem uma expressão em direito civil, Mário, tem uma expressão em direito civil que é obrigação de não fazer e obrigação de fazer. A lei traz algumas obrigações que a pessoa precisa fazer e algumas obrigações que a pessoa não pode fazer. Muitas vezes, irmãos, o que Deus requer de nós é uma postura diferente de uma postura omissa. Deus não quer que eu e você sejamos omissos diante de práticas que o Senhor faz e que nós devemos imitar ao Senhor. Coloquei uma frase aqui que diz assim, não fazer algo que Deus requer que façamos é tão pecado quanto fazer algo que Deus não quer que façamos. Eu deixar de fazer algo que Deus quer que eu faça é pecado do mesmo jeito do que eu fazer algo que Deus não quer que eu faça. É um pássaro com duas asas. Qual é a asa mais importante de um carcará? Um carcará é um pássaro grande, né? O sertão tem muito isso. Qual é a asa mais importante? A direita ou a esquerda? As duas. Se você tirar a asa direita, não voa. Se você tirar a esquerda, não voa. Irmãos, nesse processo de nos assemelhar à imagem de Cristo, Deus quer que nós venhamos a deixar de fazer
aquilo que Jesus não fazia. Mas Deus também quer que eu passe a fazer aquilo que Deus fazia. Pecamos muitas vezes não por ação, mas muitas vezes a gente peca, e é uma palavra para mim, queridos, por omissão. Porque a gente não faz. Amém? Estamos juntos? Está um calor hoje, né? Fica em paz, está aqui, tranquilo. Tem uns aí que estão com leque, ó. Quem está com lequezinho já está. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos nos arrepender, não de algo que nós fizemos. Senhor, me perdoa porque eu menti. Quando mentir, tem que fazer isso. Precisa pedir perdão ao Senhor, precisa confessar ao Senhor, confessar aos irmãos, claro, sem dúvida. Senhor, me perdoa porque eu tratei de maneira áspera a minha esposa. Senhor, me perdoa porque eu peguei algo que não era meu. Muitas vezes não é isso que Deus requer de mim. Muitas vezes, pelo fato de termos feito algo que Deus não requereu, muitas vezes Deus requer de mim e de você um pedido de perdão ao Senhor, por não fazer algo que Deus quer que a gente faça. Aleluia. Amém? Romanos 13:10 fala, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor não pratica o mal. Qual é a postura oposta do mal? Qual é? O amor não pratica o mal. Qual é a postura oposta do mal? Pratica o quê? O bem. O amor não pratica o mal, então o amor precisa praticar o bem. Não basta não praticar o mal, irmãos. Alguns acham que pelo fato de não praticar o mal, já está automaticamente praticando o bem. Veja, eu já não estou praticando o mal, então eu estou praticando o bem. Não, eu posso não praticar o mal e eu posso não fazer nada. Ficar parado, omisso. Isso é um grande engano. Desejo de Deus, irmãos, é que nós não pratiquemos o mal, mas que nós pratiquemos o bem. Aleluia. Glória a Deus. Lembre-se que nós estamos numa jornada, sendo transformados à imagem do Senhor. Talvez você diga, mas Paulo, não está bom não. Quanta gente faz mal aí? Eu não faço mal para ninguém, não faço mal para uma barata. Não faço mal para ninguém, já não está bom não. Estaria bom se você não estivesse numa jornada colocada pelo Senhor de ser transformado à imagem do Senhor. Porque Jesus não apenas não praticava o mal. Jesus não praticava o mal, mas Jesus praticava o bem. 1 Pedro 2:22 fala, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Isso é sobre Jesus. Jesus não cometia pecado. Jesus não praticava o mal. Dolo algum se achou na sua boca. Mas Atos 10:38 fala, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andava por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Aleluia. Queridos, Deus quer que nós cresçamos em não fazer aquilo que Deus não quer que a gente faça. Mas Deus quer nos desafiar a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Não quer dizer que nós não estamos fazendo, não, irmãos. É uma palavra para que eu e você, a gente possa crescer nisso. Amém? Aleluia? É uma palavra para que eu possa crescer nessa prática do bem. Aleluia. Glória a Deus. Estamos juntos ainda? Vamos lá. Então, qual foi a frase que a gente falou aqui? Que até eu já me esqueci. Não fazer aquilo que Deus manda que eu faça, é tão pecado quanto fazer aquilo que Deus não quer que eu faça. Mesma coisa. São um pássaro com duas asas. E Deus quer que essas duas asas venham ser fortalecidas. Não tem uma asa mais importante e nem uma asa menos importante. Absolutamente, absolutamente. Não tem.
Marcos 6, 34, fala assim: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, porque era como ovelha que não tem pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Então, Jesus viu uma multidão e não ficou indiferente à multidão. Ele viu a multidão e ele se compadeceu. A primeira coisa para eu fazer aquilo que está no coração do Senhor, eu preciso me compadecer. O reino, o evangelho, irmãos, não pode ser uma coisa técnica, fria, insensível, de gabinete. Tem que haver um envolvimento. Aquilo tem que mexer comigo. Eu não posso ficar indiferente. Jesus viu aquela multidão. Aquilo mexeu com o seu coração, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Engraçado que não fala que a multidão não tinha apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, né? Efésios 4. Fala que não tinha pastor. Não tinha pastor. Irmãos, a maior necessidade das pessoas hoje é de pastor, irmãos. As pessoas estão... Porque o trabalho de um pastor se assemelha muito com o trabalho de um pai e de uma mãe. É o trabalho. Tanto é que a palavra, a origem da palavra é semelhante. Então, se assemelha a esse trabalho de pai. Irmãos, e pai e mãe, dá trabalho ou não dá? É muito bom, não é? Mas dá trabalho? Dá trabalho. A gente sabe que dá trabalho. Mas a necessidade era de pessoas que se envolvessem. Pessoas que fossem pastores, porque Jesus era o bom pastor. E Jesus não ficou apenas olhando com compaixão. O texto fala que ele viu, ele se compadeceu, mas não ficou apenas compadecido. Ele passou a ensinar aquelas pessoas. Acho que foi a 2016, eu acho. Eu, Elias e Suzete tivemos em Moçambique, aqui, né? Daqui, foi um tempo muito interessante. E lá em Moçambique, o pessoal que vai há mais tempo diz assim, que quando você chega lá em Moçambique, pela primeira vez, eles usam a expressão assim, você roda. O que é você rodar lá? É que quando você desce, a gente foi para 1.100 quilômetros da capital, 1.100 quilômetros de Maputo, ou seja, o interior do interior do interior, aquelas cenas de filme que você vê, com aquelas mulheres, com aquelas crianças, é igualzinho, tem nada, uma pobreza absoluta. Fala que você roda, é porque você fica 2 dias chorando. Você chega e fica, olha, chorando, mas você não foi lá para chorar apenas, você foi para trabalhar. Então é 2 dias de choro, pessoal mais experiente lá, 2 dias, depois de 2 dias, bora meu filho, pronto, vamos embora, bora. Calhei e Suzete estão aí não, né? Vieram não. Bora, Suzete, bora, começa a fazer parto aí, e começa aí, bora ali, vamos embora. E não dá tempo de ficar chorando muito, não. O pessoal mais experiente, a gente espera até 2 dias, tá? Depois de 2 dias, tá chorando ainda, bora, vamos embora. Então, irmãos, Jesus se compadeceu, mas ele tomou uma atitude prática, irmãos. Ele começou a ensinar, e a continuação desse texto, a gente leu Marcos 6, o 34, do 35 ao 37, Jesus multiplica os pães. É a primeira multiplicação, eu acho, dos pães. Fala assim, versículo 35 de Marcos 6. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto e já é bastante tarde. Manda essas pessoas embora, para que, indo pelo campo, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comida? A sugestão dos discípulos, irmãos. Manda esse pessoal lavrar. Manda esse pessoal lavrar. Irmãos, Jesus viu a multidão. Jesus se compadeceu. E Jesus alimentou elas, tanto ensinando, como multiplicando os pães. Amém? Aleluia? Então, essa é o nosso Jesus, que eu e você somos desafiados a sermos cópia dele. Cópia dele. Mateus 9, 36 a 38, um outro texto, diz assim,
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A pergunta que eu faço é: irmãos, essas pessoas estavam exaustas e aflitas, como ovelha que não tem pastor. O que é que Jesus tinha a ver com isso? Foi Jesus que provocou a aflição e a exaustão dessas pessoas? Foi Jesus, ele fez isso. Ele não fez o mal. Elas não estavam desse jeito por causa de Jesus. Mas, mesmo não tendo feito o mal, Jesus não se acomodou, queridos. A palavra fala que ele tomou uma atitude para fazer o bem. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aleluia. Aleluia. Então, tu consegue ver Jesus, ele saindo da inércia. Ele não apenas não fazendo mal, mas além disso, ele tomando decisões para fazer o bem. Então, não fazer algo que Deus quer que façamos é tão pecado quanto fazer algo que Deus não quer que façamos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mais um texto. Vamos devagarinho. Tem um relógio bem grande aqui agora, na minha frente aqui, ó. Puf. Glória a Deus. Não tem como dizer que perdeu uma hora. Mateus 25, 31 a 46. É um texto meio longo, mas vale a pena nós lermos. Mateus 25, 31 a 46. Vamos lá, diz assim, ó. Vou lendo aqui, tá, Felipe? Tem aqui, ó. Tecnologia. Quando o Filho do Homem ver na sua majestade todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Aleluia, queridos. Quando a gente faz, a gente na realidade está fazendo para o Senhor. Eu nunca tinha visto desse jeito. Quando eu atendo alguém que por uma necessidade, mas não fui eu, não tem nada a ver, não é meu parente, não é meu vizinho, não é nada, mas quando eu faço aquilo, eu estou fazendo para o Senhor. Esses queridos irmãos lá em Porto Alegre, dedicando-se à vida nesse resgate, irmãos, antes de qualquer coisa, estão fazendo para o próprio Senhor. Continuação. O lado oposto agora: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. Irmãos, que seriedade, queridos. Não fazer aquilo que Jesus quer que eu faça. É pecado do mesmo jeito de fazer aquilo que Deus não quer que eu faça.
Aleluia. Não vamos ler, mas você sabe a história. Lucas 10, 30, 37, tu só pode anotar a parábola do bom samaritano. Nós todos conhecemos essa parábola. O camarada foi preso ali, o ladrão, papapá. O que me chamou a atenção é que passou o sacerdote. O texto fala que passou o sacerdote, o levita e o samaritano. O sacerdote passou. Foi o sacerdote que atingiu aquele homem, que roubou aquele forasteiro? O sacerdote não foi ele que fez. Ele não fez o mal para aquela pessoa, mas ele também não fez o bem. A palavra fala que ele passou ao largo, como se tivesse dito, isso não tem nada a ver comigo. Não fui eu que fiz isso. Depois passa o levita. Foi o levita que derrubou aquele homem, que roubou aquele homem, que maltratou aquele homem. Não foi o levita. O texto fala que foram ladrões. E o levita olha e passa de longe. Mas veio o samaritano, irmãos. Foi o samaritano que fez aquilo com aquele homem? Não, mas o samaritano viu e disse, eu sou discípulo de Jesus. Eu não faço mal, porque o meu Jesus não faz o mal. Mas eu faço o bem, porque o meu Jesus faz o bem. Esse homem é um tipo da pessoa de Jesus. É uma imagem de Jesus. Eu e você fomos chamados para isso. Aleluia. Glória a Deus. Estamos terminando já. Fica tranquilo. Porque eu acho que o Espírito Santo já falou bem ao teu coração o que ele quer falar conosco hoje. Falou. Algumas mentiras que o inimigo joga na cabeça da gente. Para que a gente não venha a fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Irmãos, a gente sabe o que é para fazer. Aqui, só entre nós, tá? A gente sabe. Não tem um que não saiba. Dificilmente a gente não sabe. A gente sabe. Algo precisa mudar em nós. Para que esse saber seja um saber que se traduza em prática. Aleluia? Mas o Senhor vai fazer isso entre nós. Aleluia. Não estamos só. O Senhor está conosco. Ele falou, estou convosco todos os dias. Nesse mesmo contexto que a gente falou, de fazer discípulo, batizar, de aprender a guardar as coisas que Jesus ordenou. Nesse mesmo contexto, no final ele fala, eis que eu estou convosco, para ajudar você. Ele vai te ajudar, Wellington, ele vai te ajudar, Paulão, para te ajudar, Fábio, para nos ajudar a guardar tudo que Jesus ordenou. Ele está conosco. Eu e você não estamos só. Alguns enganos, uma postura egoísta. Eu já tenho tanta coisa para me preocupar. Olha, Paulo, se eu começar a contar meus problemas aqui, tu vai chorar. Tu vai chorar. Se eu te contar o liseu que eu estou aqui, tu vai puxar a tua carteira e vai fazer um pix para mim. Se eu contar as lutas que eu tenho interiores, olhe, se eu te contar aqui... Eu não consigo nem cuidar dos meus problemas. Irmãos, Deus quer nos livrar, queridos, dessa vida egoísta. 1 Coríntios 10, 24 fala, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do próximo. Filipenses 2, 4, não tendo em vista somente os seus interesses, mas também os interesses dos outros. E a continuação desse texto, Filipenses 2, 4, diz o quê? É a nossa catequese. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Irmãos, Deus quer arrancar isso de nós, de mim e de você. Eu tomei conhecimento da história de uma pessoa chamada Viktor Frankl. É Frank mesmo, com R-I-N-Q. Frankl. Ele foi um judeu, era um austríaco, tá? Faleceu em 1997, era um psiquiatra e um neurologista e viveu na época da Segunda Guerra Mundial. A história conta que esse cara ele foi preso e foi levado a vários campos de concentração nazista. Vários. E depois que passou 3 anos nesse período de campo de concentração, ele foi um dos sobreviventes do Holocausto. Um dos sobreviventes. E esse cara falando sobre a experiência dele lá, ele disse assim... ele constatou que os poucos sobreviventes que conseguiram
escapar de toda aquela pressão não foram os que lutavam para sobreviver, mas eram aqueles que, mesmo na situação ultrajante, conseguiam ajudar outros a sobreviver. E sobreviveram. O foco não era ele sobreviver, era ajudar o outro. Isso criava nele uma força que fazia com que ele conseguisse sustentar níveis de tortura altas, que outras pessoas não conseguiam, mais forte do que essas pessoas. Mas eles conseguiam sustentar um nível de tortura. E esse cara depois foi o criador de uma, não sei se era o que é, um ramo da ciência chamado logoterapia, que defende um sentido para viver na vida. E esse cara, ele disse, o meu sentido para viver aqui, nesse campo de concentração, é ajudar o outro, é ajudar o próximo. Irmãos, Deus quer arrancar isso de nós, queridos. Aleluia. Sempre temos dificuldade. Vamos sempre ter luta. Não tem como, porque nós estamos aqui num período de ser forjado, de ser ajustado, irmãos. Deus está nos transformando. A imagem aqui não é o nosso ponto final. Por isso que, às vezes, é fogo, é luta. Queridos, mas Deus quer que nós possamos tirar os olhos de nós. De nós. Quando eu estive na África, eu tive a oportunidade de ver isso. Não tem cidade do interior do Nordeste. Não tem cidade ribeirinha do Amazonas que se compare. Chegue aos pés do que eu vi ali. Não tem. Não tem. Não tem. Sempre tem uma situação mais difícil. Outra desculpa que a gente às vezes coloca é uma postura do cara indiferente. Ninguém falou nada para mim. Como é que eu ia adivinhar que a pessoa está precisando de alguma ajuda? Eu não ia adivinhar. Eu não sou pastor, não sou expolador, não sou nada. Não, está aí. Perguntei, tudo bom, Paulão? Está tudo bem? Está tudo bem. Pronto, está tudo bem, eu vou fazer o quê? Ele falou que está tudo bem. Se ele tivesse precisando de ajuda, ele ia dizer, não está tudo bem. Irmãos, isso é uma postura extremamente displicente. Romanos 5,8, me lembrei, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Irmãos, o Senhor tomou a iniciativa de ir até nós. Foi Ele que tomou a iniciativa. Ele não esperou eu dizer que estava precisando. Ele foi até mim. Nós o amamos porque Ele me amou primeiro. Ele fez tudo primeiro. Ele deu os passos primeiro. Eu preciso tomar a iniciativa. E não ficar com a cara para cima, olhando como se nada tivesse acontecendo. Mateus 5, de 1 a 9. Texto muito conhecido nosso, diz assim, ao ver as multidões, Jesus... Mateus 5, de 1 a 9? É o paralítico no poço. Qual é o texto? Nesse não. Acha aí, os universitários. Jesus curou aquele paralítico no poço de... Perceba isso. Quanto, João? Vamos lá, cadê? Vamos lá, cadê os universitários, irmãos? Em cabeça. João 5, bota aí, Felipe, João 5. Não. Deram o bisu errado aí, não. Irmão, nós conhecemos isso aí. É João 5, é. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia em tempos e tempos agitando, e primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? Irmãos, Jesus tomou a iniciativa, disse, você quer ser curado?
O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, o outro enfermo chega antes de mim. Lógico, ele é paralítico, né? Acho que o cego e o surdo conseguiam ir na frente. Então Jesus lhe disse: levante, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, pegando o leito, começou a andar, e aquele era um dia de sábado, e foi uma confusão medonha por causa disso. Irmãos, mas Jesus tomou a iniciativa, perguntou: você quer ser curado? Provérbios 3, 27 e 28 fala: não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em suas mãos o poder fazê-lo. Não diga ao seu próximo: vá e volte mais tarde, quando eu tiver menos problema, quando eu tiver menos aperreado, quando eu tiver com a cabeça melhor, quando eu tiver sem fazer nada, amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso em suas mãos, agora. Aleluia! Tu consegue ver uma atitude prática. Prática. Outras desculpas que a gente pode colocar aqui. Eu posso ser mal interpretado. Pode achar que eu estou querendo aparecer. Posso ficar orgulhoso. Mas eu ajudo alguém e eu fico orgulhoso. Então eu não vou ajudar, não. O cara está precisando de ajuda. Eu não ajudo. Não, porque depois eu vou ficar orgulhoso. Vê que confusão. Não, irmão, ajude. Depois você pede perdão, confessa o seu pecado, pede ajuda. Os irmãos oram por você e o orgulho vai embora. Mas ajuda. Pelo amor de Deus, Tiago 4,17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tu consegue ver que Jesus ele quer que nós deixemos de fazer algumas coisas que não agradam o coração dele. Está corretíssimo, irmãos. Deus falou, lembrou isso aqui, para mim e para você. De ter uma vida santa, de romper com toda iniquidade, tudo aquilo que não é do Senhor. Irmão, se eu faço aquilo que Deus não quer que eu faça, se eu olho aquilo que Deus não quer que eu olhe, se eu falo aquilo que Deus não quer que eu fale, irmãos, se eu me meto em conversas que Deus não quer, eu estou pecando, eu não sou santo. Mas uma coisa que o Senhor impactou meu coração é que se eu não faço aquilo que Ele quer que eu faça, eu também não estou pecando. Do mesmo jeito. É um pássaro com duas asas. Deus quer fortalecer uma e quer fortalecer outra, para que eu e você possamos voar na presença dEle. Aleluia! Aleluia! Uma igreja que participa da vida das pessoas, que participa do necessitado, que vai na frente, que vai. Se a pessoa não se converter, não tem nenhum problema. Eu não faço nada para a pessoa se converter. Eu faço porque eu fui chamado para fazer o bem. E ela vai se converter, eu creio. Mas eu fui chamado para fazer o bem. Aleluia. Outra mentira. Estamos terminando. Mas eu conheço a vida dele. Ele merece passar por isso. Olha, ele está colhendo aquilo que ele plantou. O que ainda tem texto, né? O que o homem plantar, vai ser. Aí está certo, o texto não está errado, não. Mas ele está colhendo aquilo que ele plantou. Então, eu não vou fazer nada porque ele está colhendo. Romanos 12, 20 a 21 fala: faça o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas sobre a vida. Não se deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia, Jesus. Irmãos, fazer aquilo que o Senhor nos manda, irmãos, dá trabalho, é cansativo, requer renúncia, entrega, investimento de tempo, de dinheiro muitas vezes, de atenção, desgaste físico, desgaste emocional. É um trabalho sem visibilidade, é um trabalho sem reconhecimento humano. Às vezes você faz, e o cara vai virar as costas para você, e você olha assim e fala: meu Deus, rapaz, brincadeira um negócio desse. O cara ainda está, o casal está lá no maior pau, aí você vai ajuda, glória a Deus, depois os dois ficam falando de você. Fazem as pazes, né? Claro. Aí depois que faz as pazes, a culpa é de quem? É do discipulador, não tem como. Se olha assim e faz já. Irmãos, mas fazer o bem, queridos, nos assemelha a Jesus. É o coração, nós queremos o coração do Senhor.
É esse coração que fazia o bem sem olhar para quem. É esse coração que nos encanta. Me chama a mim e a você. Aleluia. O segredo da vida abundante é sair do centro, irmãos. É voltar-se para o outro. O segredo da felicidade é parar de buscar a felicidade. É buscar a felicidade do outro. É buscar a felicidade daquele que o Senhor coloca no nosso coração. Atos 20, 35 fala: em tudo tenho mostrado a vocês que... Paulo falando aos presbíteros, tá? Atos 20, 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados, lembrar das palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Aleluia. Glória a Deus. Para terminar, nos assemelhamos a Cristo, quando deixamos de fazer as coisas que Jesus não fazia e que Deus não quer que a gente faça. Mas também quando fazemos as coisas que Jesus fazia e que Deus quer que a gente faça. Glória a Deus. Parece-me que algumas vezes, sem perceber, nós enfatizamos muito a necessidade de deixar de fazer as coisas que Jesus não quer que a gente faça. Glória a Deus. Precisamos continuar falando sobre isso. Mas o Senhor quer trazer para nós, continuar fazendo isso. Não é deixar uma coisa e substituir por outra. Não é isso que o Senhor está falando. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O cara está mentindo descaradamente no trabalho, mas eu estou ajudando as pessoas lá. Pegou um avião, foi para Santa Catarina, foi de carro para ajudar no resgate lá em Minas Gerais, lá no Rio Grande do Sul. Está lá no bote, Só que para fazer isso, ele mentiu para o chefe. Ele disse que estava com uma doença muito grande, aí mentiu para o chefe e foi fazer o... Não é isso que a gente está falando, irmãos. Não é absolutamente, de jeito nenhum. Nós precisamos fazer uma coisa, claro, continuar firmes nisso. Irmãos, mas Deus quer nos abrir, irmãos, para essa igreja que participa, que está junto, que manifesta o poder de Deus de maneira clara nas situações concretas, em situações do nosso dia a dia. Irmãos, como eu preciso crescer nisso? Mas eu sou discípulo de Jesus, aleluia. Eu estou num processo, eu estou numa jornada. Eu entrei junto com você nessa jornada. E eu tenho certeza que nós iremos chegar ao final dessa jornada, juntos, no nome do Senhor Jesus. Deus vai nos conduzir a isso. Aleluia. Que cântico precioso tu ministrou, que eu nem sabia que tu ia ministrar esse cântico. Podemos ministrar novamente? Vamos ter ceia ainda, mas pode ser? Que tu ministrou pela primeira vez. A luz que brilha, nunca ouvi. A luz que brilha, aleluia, sobre a escuridão. Somos nós, as luzes do Senhor, brilhando, queridos. Aleluia, germinando aonde fomos lançados pelo Senhor. Não sabemos onde o Senhor vai nos lançar. Somos sementes na mão do semeador. Aleluia. Deus quer que permitamos ser lançados aonde o Senhor quer nos lançar. Vamos ficar em pé, ministramos juntos essa música e logo depois vamos ceiar.